Agora eu vou falar de um princípio muito importante do altruísmo eficaz, que é a imparcialidade. A ideia central do altruísmo eficaz é usar razão e evidências para encontrar e executar as maneiras de realizar o maior bem. Mas fica implícito nessa definição que o maior bem é avaliado de forma imparcial. Eu vou explicar 3 princípios que descrevem como o altruísmo eficaz entende essa imparcialidade. São a neutralidade de causas, o cosmopolitanismo e o antiespecismo. O princípio da neutralidade de causas é a ideia que, para determinar qual é o maior bem que se pode fazer, não se deve se comprometer a uma causa específica. Deve-se procurar aquela que tem maior impacto. Isso faz com que a priorização e dedicação de recursos a causas específicas mude ao longo do tempo, conforme o seu impacto esperado, e, diferentemente de outros movimentos, o altruísmo eficaz não é comprometido com uma causa fixa. Outro princípio, também um tanto distintivo, é o de cosmopolitanismo, ou também chamado de internacionalismo, que a ideia é que não há uma preferência em fazer o bem a indivíduos de uma região geográfica específica, por exemplo, o Brasil. Isso pode levar a uma atenção maior a intervenções atuando nos lugares mais pobres do mundo, onde a escassez de recursos faz com que seja possível melhorar a vida das pessoas a um custo muito menor. Por exemplo, a avaliadora GiveWell inicialmente avaliava organizações dos Estados Unidos, mas depois de alguns anos passou a focar apenas em organizações internacionais, porque sua custo-efetividade era muito maior. Eles mencionam, por exemplo, que mesmo em lugares muito pobres dos Estados Unidos, as pessoas em geral têm acesso à água tratada, vasos sanitários e televisão. Isso não quer dizer que intervenções em países menos pobres não possam ser custo-efetivas, especialmente se forem causas não relacionadas à pobreza, mas que no mundo geralmente vão haver lugares específicos onde uma intervenção pode fazer muito mais diferença. Acho que cabe mencionar também que existe um grande debate entre economistas sobre a efetividade de ajuda e intervenção internacional. A GiveWell tem um texto bom discutindo algumas dessas críticas que vou indicar aqui embaixo. O mesmo fundamento de igual consideração que usamos para a localização geográfica leva grande parte dos altruístas eficazes a defenderem também o antiespecismo, que é a devida consideração dos interesses dos animais não humanos, incluindo os animais selvagens. Na mesma lógica, as organizações de altruísmo eficazes dedicadas à causa animal tendem a priorizar segmentos grandes de animais para os quais há relativamente pouco investimento, como peixes, animais selvagens e artrópodes. Como é feita a priorização de causas no altruísmo eficaz? A gente pode começar pensando o que é importante quando pensamos em priorizar causas. O altruísmo eficaz quer descobrir quais são as causas que vão gerar mais impacto positivo ao investirmos recursos como dinheiro, tempo e trabalho. Mas como analisar as milhares de causas, como priorizar entre elas, que critérios podemos usar? Algumas possibilidades são: podemos buscar as causas que afetam um número maior de indivíduos. Um outro aspecto que já mencionamos é usar custo-efetividade. Sabemos que a relação de custo-efetividade varia muito entre intervenções, podemos buscar causas para as quais a gente sabe que existem intervenções com maior custo-efetividade. E outro critério é buscar causas que recebem pouca atenção e que poderiam se beneficiar de ter mais recursos. Assim, daríamos mais prioridade para causas com um potencial de impacto maior, causas com intervenções mais custo-efetivas e causas que têm menos investimento. São basicamente essas questões que a comunidade tem feito buscando causas. Para tornar essa busca mais sistemática, grande parte dessas considerações são implementadas usando uma metodologia de priorização de causas chamada ITN, Importância, Tratabilidade e Negligência. A metodologia ITN busca estimar o benefício gerado por recurso investido numa causa, decompõe o cálculo em 3 estimativas. Primeiro, importância e escala. Então, quantos indivíduos serão beneficiados se o problema fosse totalmente tratado e qual seria o benefício médio para esses indivíduos? Então, problemas severos afetando populações maiores têm prioridade sobre problemas mais leves e raros. O segundo é tratabilidade, que pode ser pensado como qual o percentual do problema que esperamos que seria resolvido aumentando o investimento. Então, problemas podem depender de soluções de naturezas muito diferentes.
né? Eles podem estar engargalados por falta de infraestrutura, falta de informação, desenvolvimento econômico, políticas públicas, pesquisa científica, tecnológica. Assim, a tratabilidade cobre aspectos como se temos maneiras conhecidas de abordar, se há intervenções eficazes com boa evidência e se existe pesquisa nessa área. Por exemplo, o envelhecimento biológico é um problema grande, com relativamente pouco investimento, mas também muito difícil de resolver. A terceira estimativa, negligência, ou também pode ser chamado de espaço para mais financiamento, ela pergunta quantos recursos já estão sendo investidos no problema. Isso é importante porque a maioria dos problemas tem o que os economistas chamam de retorno marginal decrescente. Isso significa que quanto mais já foi investido, menos resultados se espera obter com mais investimento. Isso se deve em parte porque as melhores oportunidades costumam ser utilizadas primeiro e as que sobram são mais difíceis de serem exploradas. Por exemplo, vacinação e aquecimento global são causas importantes, tratáveis, mas que já têm um investimento relativamente grande. Há diversas considerações que podem ser feitas em relação ao ITN e cada uma dessas questões. Por exemplo, como comparar benefícios diferentes, como aumento de renda e vidas salvas, humanos, outras espécies e meio ambiente, ou benefícios presentes e futuros. Uma possibilidade seria não comparar benefícios de classes diferentes. Então, as intervenções seriam comparadas somente com outras com o mesmo tipo de resultado. Então, por exemplo, anos de vidas salvas, ou aumento de renda, ou toneladas de dióxido de carbono equivalente para questões climáticas, diminuição de probabilidade de catástrofe existencial. Particularmente para intervenções em saúde, os economistas desenvolveram duas medidas que permitem comparar o custo de incapacidade e de qualidade de vida entre diferentes condições. São, respectivamente, os DALY, Disability Adjusted Life Years, e os QALY, Quality Adjusted Life Years. Seria como anos de vida ajustados por incapacidade e anos de vida ajustados por qualidade. Eles buscam quantificar o ônus causado por uma condição com base na sua severidade e anos de vida que se passa com ela ou anos de vida perdidos por causa dela. Essas duas medidas têm metodologias um pouco diferentes, cada uma tem vantagens e limitações. Outra forma de comparar seria usando taxas de conversão subjetivas, às vezes chamadas de pesos morais. Eles comparam o valor de benefícios de naturezas diferentes, por exemplo, atribuir que o valor de salvar uma vida humana é de 1000 vezes o de salvar uma galinha, ou 100 vezes dobrar a renda de uma pessoa por um ano. O cálculo pode ser para uma pessoa, essa taxa de conversão pode ser feita com base nas preferências de uma pessoa ou de uma média de uma amostra de indivíduos. E há muitas coisas que podem ser feitas sobre o ITN, por exemplo, como lidar com impactos indiretos, como descontar benefícios no futuro em relação ao presente, como considerar retornos incertos, como pesquisa científica, como considerar a atuação de outros agentes e organizações na solução. Será que é melhor investir menos agora porque no futuro teremos mais capacidade? Entre vários outros pontos. Eu recomendo que quem tiver interesse leia mais sobre o assunto, por exemplo, o texto Evidência, Ignorância e Longo-Termismo, que eu vou indicar aqui. E vou deixar algumas referências interessantes, inclusive criticando diversos pontos que eu mencionei. E, finalmente, então, quais são as causas do altruísmo eficaz? Pouco tempo após o início do movimento, 3 grandes áreas se estabeleceram como prioritárias: saúde e desenvolvimento globais, sofrimento e bem-estar animal e futuro de longo prazo. As pessoas do movimento se dividem entre essas 3 causas em graus diferentes e há um certo equilíbrio entre elas. Saúde e pobreza globais são problemas humanos grandes, atuais e para os quais temos diversas intervenções eficazes conhecidas.
Sofrimento e bem-estar animal é uma questão que afeta diretamente bilhões de animais. Mais de 70 bilhões de vertebrados são mortos a cada ano para consumo humano, além de muito mais no meio ambiente natural. E o futuro de longo prazo, porque certos riscos atuais podem afetar muitas gerações e potencialmente muitos bilhões de pessoas no futuro, talvez até trilhões, se a humanidade expandir para o espaço. É notável que nos últimos anos o movimento aumentou a preocupação com o futuro de longo prazo da humanidade, o chamado longo-termismo, e, consequentemente, uma maior atenção à proteção contra riscos existenciais, como pandemias, guerras nucleares e inteligência artificial não alinhada com os valores humanos. Então, essas são algumas das grandes intervenções em cada uma dessas áreas. Então, em saúde e isolamento globais, temos prevenção de malária, micronutrientes na primeira infância, combate a verminoses em crianças, tratamento de água potável, incentivos à vacinação, saúde mental. Na melhora do bem-estar, temos regulação das condições de criação, redução do consumo de produtos animais, produção de proteínas alternativas, pesquisa no bem-estar de animais selvagens. Futuro de longo prazo, temos a questão de biossegurança, que envolve a questão de pandemias e outros tipos de riscos biológicos, proteção de conflitos nucleares e pesquisa em segurança de inteligência artificial, principalmente questão de alinhamento. E outras causas, essas estão no site da 80 mil horas. O crescimento do movimento do próprio altruísmo eficaz, pesquisa em prioridades globais, melhora na tomada de decisões institucionais, mitigação da mudança climática, conflitos entre grandes potências, entre várias outras que vocês podem entrar no site e ver. Como podemos avaliar organizações? Primeiramente, o que são organizações? Organizações não governamentais, ou ONGs, são a denominação popular para entidades privadas sem fins lucrativos com finalidade social, que podem ser formalizadas institucionalmente na forma de pessoas jurídicas, como associações ou fundações. Associações são uniões de pessoas que buscam interesse comum e toda a renda é revertida para os fins estatutários da organização. Enquanto fundações são entidades de gestão de um patrimônio, por uma causa de interesse público, que pode ser religiosa, moral, cultural ou de assistência, e elas são fiscalizadas pelo Ministério Público. Organizações religiosas geralmente não são incluídas nessa categoria, elas têm uma categoria própria. As ONGs funcionam como empresas, são organizações constituídas com uma finalidade, e não há por que serem menos responsáveis ou organizadas só porque elas não têm fins lucrativos, exceto porque muitas vezes elas carecem de recursos. Elas atuam em causas de forma dedicada e profissional. Em janeiro de 2016 entrou em vigor no Brasil o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. É uma lei federal que define diretrizes de fomento e colaboração entre órgãos públicos e as chamadas OSCs, que são definidas como incluindo associações, fundações, organizações religiosas e cooperativas que realizam atividades sociais. Ela define normas de contratação por órgãos públicos, incluindo as exigências sobre equipe, salários, ficha limpa e certificações. Existem organizações que são especializadas em avaliar outras organizações. Esses avaliadores eles fazem a diligência e, às vezes, também pesquisas e análises que permitem entender melhor a situação e o trabalho de uma ONG. As avaliadoras têm focos e critérios variados. Algumas vão focar em aspectos mais institucionais, como a situação formal, as práticas de gestão e transparência, como, por exemplo, o Instituto do Ar, que confere a certificação do selo do ar, com o foco de incentivar boas práticas organizacionais. Enquanto outras focam mais nas causas e resultados da organização, o que requer uma escolha de causas, de foco, e uma análise mais aprofundada das atividades da ONG. Dentre as que avaliam as atividades, tem as que buscam avaliar um número grande de instituições de causas, como o prêmio Melhores ONGs no Brasil, a Charity Navigator nos Estados Unidos, que tentam abarcar essa grande diversidade para atender diferentes segmentos. E existem as que buscam encontrar as organizações de maior impacto segundo algum critério. É o caso da GiveWell, da Animal Charity Evaluators e da Doe Bem no Brasil, geralmente buscando atender os doadores que querem maximizar o impacto.
Sobre os critérios de avaliação. Vou falar superficialmente aqui sobre os principais critérios usados para avaliar as ONGs. Esses critérios têm vários aspectos técnicos que precisam ser estudados com mais detalhes, e para quem tiver interesse em se aprofundar, eu recomendo buscar algum curso ou livro de avaliação de impacto. Primeiramente, avaliando a gestão e transparência. Então, pode-se avaliar se os objetivos, metas e planejamento da ONG são bem definidos, governança, como são feitas as decisões, se há alguma supervisão, como é feita a contabilidade, as práticas de gestão de pessoas, estratégia de financiamento, como ela faz captação de recursos e prestação de contas, tanto da parte financeira como da parte de resultados e impacto. O Instituto do Ar usa 52 critérios para certificar as ONGs com selo do ar. Análise de custo-efetividade. Custo-efetividade é a estimação do efeito pelo custo de operações, ou seja, quanto benefício é provido por dinheiro gasto, em média, num período de tempo, por exemplo, na forma de pacientes tratados, vidas salvas ou famílias beneficiadas por dólar gasto. Para os benefícios, pode-se utilizar medidas mais diretas, como tratamentos realizados, ou mais indiretas, como anos de vida adicionais. Entretanto, para comparar duas intervenções, é necessário que seus resultados sejam expressos na mesma unidade de medida. Para aumentar a comparabilidade em intervenções de saúde, por exemplo, são usadas medidas mais gerais, como DALYs e QALYs, que eu mencionei anteriormente. E os custos englobam tudo que é necessário para sustentar a intervenção, incluindo os custos administrativos. Para intervenções que já estão em operação, uma medida interessante é o custo-efetividade incremental, que é o custo adicional para uma nova unidade do benefício. Isso é relevante porque é comum que uma parte do custo de operação seja fixo e que aumentar as operações tenha um custo menor, gerando ganhos de escala. E o terceiro ponto é evidência de impacto. Como já vimos, estudos mostraram que muitas intervenções não têm o impacto que se supõe, de forma que se torna importante buscar evidências para as intervenções, especialmente as que ainda não foram bem estudadas. E o que é impacto? O impacto de uma intervenção é a diferença entre o cenário que a intervenção aconteceu e um que ela não aconteceu. Ou seja, são todos os efeitos que ela provocou no mundo, se comparados ao mundo em que ela não foi feita. É importante pensar que ela é uma diferença e não apenas os efeitos observáveis, porque em muitas situações é esperado que as coisas mudem mesmo que não tenha intervenção. Por exemplo, é esperado que alguns pacientes melhorem espontaneamente, ou que as pessoas busquem maneiras de resolver seus problemas, ou que outras entidades intervenham. Então, queremos descobrir, dentre todos os efeitos que acontecem, quais que podem ser de fato atribuídos àquela intervenção. Também é importante pensar que esses efeitos podem ser bem diversos e indiretos. Uma intervenção em saúde, por exemplo, pode afetar indiretamente a educação, a renda familiar e até mesmo aspectos políticos de uma comunidade, tanto de forma positiva como de forma negativa, e isso só pode ser quantificado em estudos. E como podemos medir esse impacto, então? Infelizmente, quando fazemos uma intervenção, geralmente não temos como saber exatamente com certeza o que ocorreria na sua ausência. Então, para estimar o impacto, a gente tem que fazer comparações indiretas. A forma mais precisa de medir impacto é por meio de RCTs. São Randomized Control Trials ou ensaios randomizados controlados, em português. RCTs são estudos nos quais os indivíduos são divididos aleatoriamente em dois grupos. Um recebe a intervenção e o outro não, chamado de grupo controle. Eles são então comparados antes e depois da intervenção, e a diferença entre os dois grupos permite identificar quais foram os efeitos da intervenção. Por exemplo, a gente poderia medir se um grupo de pessoas sorteadas para participar de um curso aumentaram sua renda depois de 6 meses em relação ao grupo que não foi selecionado. A aleatoriedade nessa seleção é importante porque ela permite supor que as diferenças entre os grupos foram causadas pela intervenção e não por causa de diferenças pré-existentes. Entretanto, na prática, costuma ser difícil realizar estudos aleatorizados e pode-se utilizar outros modelos de mensuração de impacto. Pode-se, por exemplo, usar um grupo de comparação não aleatório, na técnica chamada Diff in Diff, ou simplesmente usar
comparar o estado antes e depois, chamado pré-pós, ou acompanhar a população por um período antes e depois da intervenção e verificar se acontece uma descontinuidade na variável observada, chamada técnica da regressão descontínua, entre outras técnicas. Cada método desses tem as suas vantagens e desvantagens. Apesar de existir uma preocupação crescente em medir impacto, a GiveWell aponta que raramente as organizações são capazes de conduzir avaliações rigorosas. Quase sempre essas avaliações são feitas por estudos acadêmicos. No entanto, as avaliações internas das organizações são importantes para saber se a intervenção está sendo conduzida da forma como foi planejado. Assim, a evidência de impacto geralmente vem de estudos da literatura acadêmica de intervenções semelhantes, aliados aos dados da organização, da avaliação interna das organizações. Agora eu vou comentar os processos de avaliação de 3 avaliadoras, a GiveWell, a SoulGive e a Doe Bem. Começando pela GiveWell, ela foi fundada em 2007 por Holden Karnofsky e Ellen Hassenfeld, que trabalhavam no fundo de investimentos. E eles criaram a GiveWell para avaliar organizações filantrópicas usando métricas como se fazem com investimentos. A GiveWell já alocou mais de 1 bilhão de investimentos filantrópicos e tem um papel bem importante no ecossistema de filantropia efetiva. Ela tem um foco claro em encontrar organizações com maior evidência e maior custo-efetividade. Ela tem um escopo de causas bem definido, eles focam em pobreza, saúde e desenvolvimento globais, e não se dedicam a organizações relacionadas à causa animal, ambiental ou riscos futuros, como é o caso de outras avaliadoras, como a Animal Charity Evaluators, o Founders Pledge e a Giving What We Can. Seu trabalho é principalmente revisar pesquisa em diversos tipos de intervenções e avaliar e acompanhar de perto a atividade das organizações que eles recomendam. É considerada por muitos a organização mais rigorosa no ecossistema do altruísmo eficaz. Comentando um pouco sobre a metodologia do GiveWell, primeiramente, para que a organização seja elegível para avaliação, é necessário que ela atue em alguma das intervenções prioritárias já pré-selecionadas por ele. Essas intervenções são priorizadas por terem forte grau de evidência, serem altamente custo-efetivas e terem espaço para mais financiamento. Alguns exemplos de intervenções prioritárias são prevenções de malária, incentivos à vacinação, diversos programas de suplementação nutricional para crianças e gestantes, combate a verminoses, tratamento de água, e geralmente essas intervenções acontecem na Índia, Paquistão e na África subsaariana. Daí segue-se uma busca por organizações atuando nesses programas, dentre indicações institucionais, de pesquisadores e de doadores. E prossegue para a avaliação das organizações. Então, o que a organização faz? Se existe evidência de efetividade, eles aprofundam na pesquisa da intervenção, usam relatórios internos e entrevistas para averiguar a qualidade do trabalho da organização e fazem uma análise de custo-efetividade bem detalhada, para tentar estimar o custo por vida salva ou benefício financeiro por dólar doado. Eu não vou entrar em detalhes técnicos, a metodologia está bem descrita no site, mas, por exemplo, se estima que custa em torno de $4.500 para salvar a vida na Guiné usando mosquiteiros anti-malária. Então, por $4.500 são entregues 1.000 mosquiteiros, desses 795 serão usados, e para proteger 1,8 pessoas por mosquiteiro em média. Isso dá em torno de 1.431 pessoas protegidas. Com base na mortalidade da Guiné, 12 pessoas morrem por ano de malária. Os estudos indicam que 1,3 pessoas são salvas pelos mosquiteiros. Ajustando pelo efeito na diminuição das doações, estima-se que uma vida é salva para cada $4.500 doados. A avaliação nesse caso é somente das vidas salvas, eles não consideram outros efeitos como prejuízos familiares ou sequelas causadas pelos casos de malária não fatais. Além disso, eles consideram o que seria feito com financiamento adicional, e então eles buscam organizações que consigam usar esse financiamento adicional de forma produtiva, né, e não apenas as que já tiveram impacto alto no passado.
Também consideram quão transparente a organização se ela está disposta a compartilhar informação com a GiveWell e com o público. E, adicionalmente, quando acham que ela tem alto potencial, eles costumam financiar um subsídio para a organização para avaliar como ela vai destinar e performar usando esse subsídio. Seguindo para a SoulGive, quem é a SoulGive? A SoulGive é uma avaliadora de organizações no Reino Unido com uma metodologia focada em calcular custo-efetividade. Eles têm mais de 100 avaliações realizadas até hoje, num escopo internacional, e incluem organizações voltadas também para a causa animal e ambiental. A metodologia da SoulGive se baseia em duas perguntas: quanto custam os programas sendo executados e como o impacto é alcançado. Assim, além da estimativa do custo, eles analisam a teoria da mudança da organização, isso é, como os recursos e atividades produzem o impacto esperado. Para avaliar a custo-efetividade, eles se concentram nos produtos, que são os tratamentos entregues aos beneficiários. Geralmente é um dado confiável que as organizações são capazes de informar. A partir desses produtos, eles buscam estimar o impacto, que são comparados com benchmarks, os valores de referência, de custo-efetividade para essa categoria de intervenção, a fim de se determinar se ela tem um valor considerado alto de custo-efetividade. A saber, a SoulGive usa os seguintes valores como benchmarks de custo-efetividade: 5.000 libras por vida salva, 50 libras para dobrar o consumo de um indivíduo por um ano, 200 libras para evitar um ano de depressão severa e 5 libras para evitar o sofrimento de uma galinha vivendo em condições ruins de bem-estar. Passando para a Doe Bem. A Doe Bem foi criada em 2017 por Elisa Mansur e Guilherme Samora, inspirada pela GiveWell, com a missão de encontrar e promover as intervenções mais custo-eficazes no contexto do Brasil. Ela atualmente foca em intervenções em saúde, recomenda 3 organizações brasileiras: o Instituto Dara, o Hospital Caviver e a Renovatio, além de 3 organizações recomendadas pela GiveWell também. A metodologia da Doe Bem, assim como a da GiveWell, ela faz pesquisa de causas e avaliação de organizações. Na pesquisa de causas, eles partem da pesquisa de outras organizações, como a GiveWell, JPAL e Cochrane, e pesquisam sobre essa intervenção no contexto brasileiro, a fim de descobrir a sua relevância, quais são as intervenções em curso e quão negligenciado é o problema no Brasil. Se a causa for considerada prioritária, parte-se para a busca de organizações, faz-se uma análise preliminar da organização com base no site e informações públicas, e, dependendo do resultado, entra em contato para conduzir uma avaliação mais completa. A avaliação requer interesse e colaboração por parte da organização, e atualmente ela envolve 3 critérios principais: qualidade de gestão, transparência e evidência e impacto. Após a avaliação ser revisada, ela pode ser publicada no site e entrar para a lista de recomendações. Finalmente chegamos ao fim e eu gostaria de destacar alguns pontos importantes aqui. Então, primeiramente, por que doar? Como eu disse, as pessoas têm motivos pessoais diversos, mas independentemente das suas motivações, doar tem benefícios concretos, é uma prática disseminada, relevante e que pode ter impactos reais no mundo, principalmente se direcionada a organizações efetivas. Como escolher uma causa? Há boas razões para se tomar uma decisão refletida. Lembre-se de considerar que nós temos vieses, custos de oportunidades e diferenças de custo-efetividade grandes que podem causar muita diferença no impacto dessa decisão. O altruísmo eficaz assume uma posição de imparcialidade em relação à causa dos indivíduos. Isso se manifesta na forma de neutralidade de causas, do internacionalismo e do antiespecismo. A priorização de causas é feita com base na importância ou escala, tratabilidade e negligência ou espaço para mais financiamento. E as principais grandes áreas de causas do altruísmo eficaz são saúde e desenvolvimento globais, sofrimento e bem-estar animal e futuro de longo prazo. Na questão de como avaliar organizações, os principais critérios são gestão e transparência, evidência de impacto e custo-efetividade. Queria também recomendar essas referências. O site da GiveWell tem um guia muito bom sobre
filantropia, introduzindo várias dessas questões. O site da Giving What We Can tem muita informação interessante, principalmente sobre as causas e organizações. O site da 8,000 Hours tem um guia de carreiras e com muitos detalhes sobre problemas importantes no mundo e que carreiras você pode buscar para trabalhar neles. E o EA Handbook, que é a referência padrão sobre as ideias altruísticas. Então é isso aí, agradeço pela atenção e espero que tenham boas reflexões. Obrigado.